Oi gente, bora fazer uma maquiagem de pele madura? Primeiro eu limpo toda a pele, depois eu venho aplicando o tônico com movimentos bem suaves para penetrar dentro da pele. Depois seco tudo e venho com um hidratante para a área dos olhos e depois o hidratante realmente para a pele toda e espalho e aproveito também para fazer uma massagem facial. Depois venho com um primer e venho, em vez de espalhar, venho dando batidinhas para penetrar realmente nos poros. Passo um corretivo na pálpebra e já venho dando batidinhas com a esponja para esfumar. Venho do outro lado e faço a mesma coisa. Depois venho com um tom marrom e já começo a fazer o esfumado com um pincel bem fofinho. Esfumo, 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 com movimentos de vai e vem. Faço a mesma coisa do outro lado. Depois, com o marrom um pouco mais escuro, venho só no canto externo, esfumando. Faço a mesma coisa do outro lado, passo no canto externo e vou esfumando esse marrom, trazendo um pouquinho só para a parte de cima. Depois, eu venho com aquele primeiro tom de marrom para tirar as marcações, para ficar todo fluido. Venho iluminando a parte de baixo da sobrancelha, dos dois lados. Depois, já venho com um tom um pouco cintilante na parte do semi-cut crease, digamos assim, para iluminar. Venho fazendo tudo bonitinho, depois venho passando de novo os tons de marrom para a gente tirar todas as marcações. Venho fazendo a parte da olheira, fazendo a camuflagem com um tom de salmão mais clarinho e já venho aplicando a base. Primeiro venho com o pincel e vou dando acabamento com a esponja. Faço a mesma coisa do outro lado, primeiro com o pincel e depois dando acabamento e espalhando com a esponja. Venho com um tom de corretivo, realmente do tom da pele dela. Passo tudo, sem deixar nenhum canto sem a correção. Passo também do outro lado, com o pincel e depois vou esfumando com a esponja. Agora com o tom mais escuro, venho fazendo o contorno da pele dela, bem natural. E esfumo com a esponja. Depois, com um corretivo um pouquinho mais claro, venho fazendo a iluminação. Lembre-se, não precisa ter muito produto, sempre pouco produto. E antes de aplicar o pó, eu dou batidinhas com a esponja para tirar qualquer marcação. E venho aplicando o pó nas áreas que eu acho que precisa ser selada. Selo tudo, mas sem fazer acúmulo de pó. Agora, com a própria esponja, venho aplicando o blush cremoso. Depois, com o iluminador cremoso, venho aplicando nas áreas que eu quero mais iluminação. Agora, vou selar tudo com os produtos em pó. O contorno em pó primeiro, depois eu venho com o blush e depois eu venho passando o iluminador. Vamos selar tudo porque a gente não quer que essa pele craquele e dure mais. Depois, na parte de baixo, venho esfumando com aquele primeiro marrom que a gente passou. Esfumo toda a parte do canto externo até um pouquinho na parte interna do olho. Agora venho com um lápis bem cremoso na parte de cima, perto dos cílios. E depois venho esfumando todo esse lápis para fazer um delineado bem delicado. Faço a mesma coisa do outro lado. Lembre-se que tem que ser um lápis bem cremoso. Agora venho fazendo a sobrancelha com um tom parecido com o da sobrancelha e igualando com o tom do cabelo dela. Venho já esfumando e voltando o contorno natural da sobrancelha. Depois, com a máscara em gel, venho passando em toda a sobrancelha e esfumando. Com o pincel descartável, venho passando um tom
de vermelho um pouquinho mais fechado em toda a boca dela, fazendo contorno. Passo também com o descartável ou a máscara de cílios. E a make ficou assim. Me diz aí o que vocês acharam. Ah, e não esquece de deixar o like, hein?